Mais um episódio aqui do nosso podcast Random Walk, hoje com um convidado especialíssimo, mas é o seguinte, recados à paróquia. Antes de eu apresentar o convidado, por favor, é super importante pra gente que vocês se inscrevam no nosso canal, deem like no vídeo. A gente traz os melhores convidados que tem aqui, as figuras mais icônicas do mercado financeiro nacional, e a gente faz isso pra vocês. Eu tenho um super prazer em conversar com essas pessoas que um privilégio chamar de amigos e que são muito próximos. E, enfim, o objetivo aqui é cada vez mais democratizar a informação e levar para o maior número de pessoas, para essas pessoas, enfim, saberem o dia a dia, como essas pessoas chegaram lá, tudo que essas pessoas precisaram passar e se preparar para estar onde elas estão hoje. Então, deem essa força aí pra gente que é super importante. E sem mais delongas, vamos começar aqui o nosso bate-papo hoje, de novo com um convidado super especial. A gente está aqui com o atual Vice Chairman do Bank of America do Brasil, Ricardo Diniz. Ricardo, super obrigado por ter aceitado o convite e por ter esse bate-papo aqui com a gente hoje. Tiago, um prazer estar aqui com você e com toda a sua audiência. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. É uma honra estar aqui com você, Tiago. Muito bem. Então, Ricardo, acho que Faria Lima aqui, né, no eixo Faria Lima-Leblon, acredito que todo mundo te conhece, mas tem muita gente que assiste o nosso podcast, o nosso programa, que não é desse eixo. Então, como uma introdução, nada melhor do que contar quem é o Ricardo, de onde o Ricardo veio, o que o Ricardo já fez na vida dele. Acho que a gente pode começar o nosso bate-papo por aí. Nossa, então nós vamos precisar de umas 2 horas agora por causa da idade, né? eu sempre brinco que são meses eu conto a minha idade. Né? Em meses, é melhor. Meses, eu não conto mais. Olha, eu sou Ricardo Diniz, pai de 3 meninas maravilhosas e um genro muito especial. Uma mulher que é a mulher da minha vida, chama-se Renata, e as 3 meninas, Daniela, Marcela e Gabriela. Eu acho que quando me perguntam se eu sou uma pessoa rica, eu falo que eu sou uma pessoa bilionária, né? Porque o maior desejo que a gente tem na vida é poder ganhar dinheiro, crescer, se desenvolver, mas atrás disso tudo tem o imponderável, que é a família. Essa é a maior riqueza que a gente tem. Esse é o maior fundo de investimento que a gente possa ter na vida e com retorno extraordinário se você cuidar bem. Eu sou filho de um santista. Meu pai nasceu em Santos, filho de portugueses, e que veio estudar em São Paulo muito cedo. Então teve uma vida que era uma vida assim de praia, de Santos, e acabou tendo que mudar e estudar em colégio interno, e isso deu muita garra. Ele acabou estudando na Politécnica, e ele, melhor que os amigos, ao invés de ir para o cursinho, ele ficava estudando em casa. E um deles falou, olha, tem aqui um problema para resolver. Não, você não fez cursinho, não interessa. Ele foi lá, estudou e provou que ele estava mais preparado e adiantado que os outros. Então sempre foi uma vida de luta, de garra, e ele passou para nós a ética, a educação e os bons princípios. Boas escolas, estudei em boas escolas, tive o privilégio de estudar no Colégio Santo Américo, depois Rio Branco, e depois em 2 universidades, Mackenzie e FAAP. E desde cedo ele nos colocou no inglês, que era uma coisa já olhando o futuro. Então, aos pais, a gente tem que dar a importância e o valor na educação dos filhos, né? Então, essa é uma trajetória que eu busco e que eu desenvolvi ao longo da minha carreira, a importância de também passar para minha mulher que eu sou parceiro de vida e vice-versa, que ela comigo. Conseguimos dar às nossas filhas uma educação, escolas privilegiadas, uma formação e, acima de tudo, ética. Olha, o resultado nos dá muito prazer. As 3 estão muito bem formadas e, com isso, uma é arquiteta. Tem a Bossa Arquitetura, que ela e uma sócia se desenvolveram ao longo desses últimos anos, estão indo muito bem. Quer dizer, entrem lá fazendo propaganda aqui no Instagram. Olha o jabá. Olha o jabá. Temos jabá. Temos o seu jabá no começo, estou dando o meu. Eu tenho a minha segunda filha que hoje mora fora do país, trabalha no JP Morgan,
Londres, e tenho a minha caçula, que está indo estudar, fazer um MBA em artes, que ela adora, nasceu com o dom de arte, ela gosta muito disso. Eu vou aproveitar o gancho, eu quero mandar um beijão pra ela. Um beijão pra você, viu, Gabi? Super obrigado pelo apoio. A Gabi, eu acho que se inspiraram nela para fazer Emily in Paris, entendeu? Concordo em gênero, número e grau. Se inspiraram nela, e a gente está aí torcendo para ela voltar e fazer aí o desenvolvimento da carreira dela. Mas por trás disso tudo, então eu fui fazer faculdade, e quando eu fui fazer faculdade eu fui muito influenciado pelo meu pai, que tinha feito Politécnica, e ele gostaria que o filho fosse politécnico. Seguisse o caminho. Então a gente tem que entender na vida qual é o teu sonho, o sonho do teu pai ou aquele que é o teu sonho. Eu comparo isso hoje, o sonho da Gabi, que está indo para buscar o que ela gosta na vida, que é artes, que é o que eu mais hoje desejo, é o sucesso dela dentro dessa especialidade. Eu não estava ciente, eu não estava, aliás, preparado, não gostava de ir à obra. Eu ia muito nos fins de semana visitar as obras que meu pai fazia, evidentemente, tecnicamente, um espetáculo, mas aquele negócio de você botar a botina, como é que se sujar a roupa. Eu gostava de seguir o modelo da minha mãe sempre muito arrumada, e aí um dia eu furei o pé num prego, numa obra, aí que eu fui realmente desistindo da engenharia e fui fazer administração de empresas, porque eu me via sentado num corner office em Nova York. Eu lembro que você falou que numa entrevista você falou, pô, meu sonho era ter um corner office em Nova York. Em Nova York era o meu sonho. Então a gente precisa dar valor ao sonho, porque ele se materializa. E o que aconteceu? Nesse meio tempo, eu deixei engenharia para seguir administração de empresas. E nesse interim, meu pai, evidentemente, frustrado, porque dentro do escritório dele já tinha lá a prancheta, ele queria que eu fosse engenheiro, mas a convicção me fez com que eu seguisse o meu sonho. E aí eu fui buscar um emprego sozinho, bater na porta, entrei numa metalúrgica chamada Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. E quando lá cheguei, eu ainda tinha dentro da minha cabeça o sonho, qual seria o caminho para eu chegar no corner office de Nova York. E quando eu fui para a metalúrgica, o meu primeiro emprego foi levantar o ativo fixo da empresa. E eu achei, naquele momento eu ainda estava estudando engenharia e administração de empresas. Concomitante. Concomitante, uma de manhã e outra à noite. E eu tinha um espaço à tarde, quer dizer, eu queria muito, né? Pra você ver, não dá, para engenharia... Não tinha um minuto do dia a dia. E aí eu achei que era muito pouco você realmente fazer o levantamento de ativo fixo com aquelas chapinhas e tal. Mas o diretor que me contratou falou, se você entender o que tem por trás disso, você vai entender a magia e a beleza disso. Eu não tinha entendimento nenhum, fui para a parte da cozinha, e isso foi muito importante, que dentro da parte da cozinha, a senhora que tomava conta da cozinha, lá tinha muita prataria. Era o Ricardo Julião, um arquiteto de renome, ele que fez o prédio lá na Lapa. Era um espetáculo, era muito moderno, já com muito verde dentro, né? Já tinha pegada de SD. Ela falou, dá licença que eu vou servir aqui o presidente. Falei, não, mas eu sou estudante de engenharia e administração de empresas e eu tenho que levantar todo o ativo fixo. E ela falou, sai da frente, moleque, que eu tenho que atender aqui o chefe. Na volta eu entendi a importância de você saber falar com as pessoas, de você ter a humildade de falar com as pessoas e falar corretamente. Então, quando eu falei para ela que eu tinha aquele trabalho a desenvolver, ela me contou as dificuldades da vida, de levantar às 3 horas da manhã, ela vinha de muito longe, ela tinha que pegar o trem, tinha que pegar o ônibus, porque ela queria dar um futuro melhor aos filhos dela. E aquilo realmente me chamou a atenção. Ficar no trânsito 3 horas para ir, 3 para voltar, eu achava aquilo de uma desumanidade muito grande, né? Quando você via as filas de ônibus, as pessoas entrando, o desconforto.
Aí você passa a dar um valor muito grande à educação que você recebeu. Que a gente sempre tem o estigma de estar insatisfeito e querer mais. E olhar para o vizinho e achar que o vizinho tem mais do que você. A grama é sempre mais verde. A grama é mais verde. Então, neste momento, eu comecei a entender o começo da vida e das dificuldades. E aí eu fui de departamento em departamento para descobrir o que o meu diretor falou. Se você entender ao final desse trabalho o que tem por trás disso, você vai ver a beleza do que é a tua jornada nesse trabalho de pregar chapinhas. Até então eu não tinha a menor noção. E fui indo. Só que por trás daquilo eu estava conhecendo um por um da empresa, dos departamentos e do que a empresa tinha. E aí eu comecei a entrar no jogo de futebol, no churrasco de sábado, de entender o que cada um fazia, as suas dificuldades, dos que lutavam, dos que estudavam e daqueles que não faziam nada e que metiam o pau nos outros. E teve um fulano, que eu me lembro nitidamente, o irmão dele já fazia MBA, já era o financeiro, e ele era aquele que criticava e metia o pau em todo mundo dentro da empresa. Porque o carro do diretor era bacana? Não, isso aí não, eu acho que não ganhou desse jeito, daquele. E sempre saía mais cedo e sempre reclamava. E eu comecei a perceber que a melhor coisa do mundo é cair fora desses e se juntar a pessoas como o irmão dele, que você sentava, ele te mostrava o que era a empresa, ele tinha uma conversa inteligente. Ele não estava lá preocupado em meter o pau no outro. Ao final de um ano, estava completo, eu entreguei o plano do ativo fixo e cheguei para o diretor e falei, olha, está aqui o plano do ativo fixo, só que eu não quero mais continuar aqui. Eu tenho um sonho, quero ir atrás do meu sonho, eu quero o mercado financeiro. E ele falou, não, peraí, você foi mordido pela mosca branca, porque na época começava-se no Brasil que chamava de commodities, que eram os derivativos. A gente está falando de que ano, mais ou menos? Estamos falando aqui praticamente dos anos 80. Anos 80. Metade dos anos 80. E aquilo foi, assim, brutal para mim, que eu queria realmente ir para uma corretora, eu queria trabalhar, a gente via aquele estigma de Wall Street, tinha um lado sexy muito bacana. Claro. E aí o diretor falou, você virou uma pessoa aqui dentro como Coca-Cola, todo mundo te conhece, todo mundo sabe quem você é e você conhece todos os departamentos, você conhece as pessoas pelo nome, você conquistou um negócio extraordinário, então você descobriu aquilo que estava por trás quando eu te falei. Você, se pegar o que eu te falei, você vai entender. Eu tinha o conhecimento das pessoas, eu sabia o DNA da empresa, mas não era o meu sonho de novo. O meu sonho era ir buscar Nova York. O Corner Office. O Corner Office. E eu deixo e vou para os commodities. E aquilo era um negócio espetacular, porque eram pessoas jovens querendo ganhar dinheiro, só que a gente estava começando a aprender que subiu, está comprado, caiu, tinha margem diária que você tinha que pagar na bolsa. Só que era tudo muito começo, a gente ainda não sabia muito das coisas e eu vi um cliente perder muito dinheiro. E aquilo que foi o charming de abrir a conta dele foi a desilusão de perder um relacionamento, porque ele estava inconformado com as margens que ele tinha que pagar e aquilo não era o meu DNA. O meu DNA era construir pontes e não dinamitar pontes. Não que tivesse certo ou errado, porque o mercado é muito exciting para aqueles que sabem e nasceram para esse DNA. E aí eu saio de lá e vou trabalhar em banco. E aí no banco, que era a minha vontade de chegar no Corner Office, eu já vinha com uma bagagem daquele trabalho de ir um por um. Quando eu comecei no banco, eu fui largado como estagiário e aquilo foi muito engraçado, porque não tinha um treinamento.
de áreas e tudo mais, para onde você ir. Então, Você não passava, eu vou ver uma semana a área tal, na outra semana eu vou migrar. Não tinha nada disso. Então eu sentava lá e tentava entender como é que funcionava. E aquilo não estava me dando, o banco era grande, não estava me dando uma satisfação, mas quando eu vi um colega meu num banco menor, gringo, que era o CCF na época, e eu vou para o CCF. E nessa hora do CCF ele me pergunta se eu era engenheiro, que eles queriam engenheiro da Poli. E eu tinha horror a esse negócio do engenheiro da Poli, por causa do meu pai. O fantasma voltou. A fantasma do meu pai, porque eu falei, eu não quero fazer engenharia, né? Eu quero seguir o meu caminho. E aí eu falei para eles, olha, eu não quero ganhar dinheiro, eu quero uma oportunidade. Vocês me deem uma oportunidade. E depois de uma semana o RH me deu a oportunidade, falou, se você não tiver essa garra que você tem, você cai fora logo. E, na verdade, eu comecei, de novo, não tinha um treinamento, mas eu ouvi que tinha uma oportunidade, estávamos super capitalizados, e eu fui na Votorantim, bater na porta da Votorantim. Por quê? Porque eu tinha já uma formação de ir atrás das coisas e não ter nada preparado. Aquela história da chapinha, eu ia um por um e dependia de mim, não dependia dos outros. E aí eu fui na Votorantim. Por sorte que cheguei na Votorantim, tinha a oportunidade, eu levantei a oportunidade, corri o meu primeiro risco. O banco queria uma taxa de 22, a Votorantim pagava 21 e, no fundo, um amigo meu, que era da Poli, que era um craque, me ajudou muito a preparar, fazer o fluxo de caixa. A gente viu que dava taxa interna de retorno, era que o banco queria. Eu fui lá e fechei a 21, achei que ia perder o emprego, corri um mega risco. E, na verdade, foi uma alegria, a gente festejou uma barbaridade, e aí eu comecei a debutar no banco. E daí em diante eu gostei da coisa, mas eu tinha, ao mesmo tempo, o desafio do meu pai, que dizia que para você ter um sucesso na vida, ou você era médico, ou você era engenheiro, ou você era advogado. E ele, como tinha o negócio dele, eu sempre achei que eu deveria provar que eu também podia ter o meu negócio. Então a influência do meu pai me ajudou a ir atrás de um sonho de ter o meu próprio negócio. Quando eu vi que no banco só tinha um terminal para a mesa de traders, e na época tinha reserva de mercado, dos anos 80 até 92, que você não podia, como é que se diz, que a indústria brasileira se defendia contra os estrangeiros, eu falei, tem uma janela de oportunidade. E aí, junto com um sócio, que era um cliente meu, a gente foi trazer de fora uma empresa como uma Reuters, como uma Bloomberg, que chama-se Bridge. E ele nos deu o direito de representá-los aqui por 10 anos. E foi uma delícia você começar do zero, até começar a fazer emissão de nota fiscal, série A, ou série B, ou série C. E aí você vai aprendendo sozinho, vai na prefeitura. Não tinha ninguém para fazer isso, a não ser sermos nós. E a gente traz para cá e desenvolve o primeiro software brasileiro, que tinha que ser software brasileiro, tinha a Secretaria Especial da Informática, você tinha que ser aprovado, mostrar que todo o componente que você estava usando, tudo era brasileiro. E aquilo foi para nós, de uma certa forma, uma grande vantagem para que a gente tivesse essa janela de oportunidade e em 10 anos fizesse uma empresa que poderia até abrir o capital em Nova York. E a gente cresceu no Brasil todo. Então, como é que foi isso? Como crescer nesse mercado? O primeiro computador que a gente trouxe para o Brasil era um computador que lá fora tinha acabado de ser lançado. Acho que era nos anos 80. Altair. Era o Apple. Apple. Então, nós trouxemos os Apples como o nosso front-end para os clientes, né? E foi muito bacana, porque naquela época a gente teve o Paulo Guedes, até que foi um dos grandes clientes nossos no começo, e a gente começou com 8 bits, processadores Z80 que são históricos, e essa linguagem ela não dava capacidade de você ter todos os ativos, conseguir os ativos de derivativos, mas quando a Bolsa de Valores abriu para o mercado,
a gente colocou os dois, nós fizemos um mix. Só que era tanto ativo que não tinha capacidade. Aí nós passamos para os 16 bits. E para isso tinha que ter uma linguagem moderna, que era a linguagem C++, que era toda em inglês. No Brasil, poucos falavam inglês. Então nós tínhamos um dos grandes craques nosso, que era o nosso head de software, treinando as pessoas para programação. Você imagina, se eu perdesse um programador, naquela época a gente estava ferrado. Já era. Esse não era um business que tinha... A mão de obra não era, eu perdi o programador, eu vou ali, eu pego outro. Pega outro. Não tinha. Então, esse era o nosso grande medo, era a falta de programador. E nós conseguimos fazer o primeiro 16 bits, escrevemos em linguagem C++ e fomos fazer o primeiro Windows. Costuma a nota fazer o Windows. E quando foi funcionar, ele não funcionava no 286. E aí nós falamos, nossa, gastamos dinheiro à toa, como é que esse negócio não funciona? Aí saiu a versão 386, não funcionava. Ele foi funcionar na versão Pentium. E aí a gente viu que era um diferencial brutal você ter no Windows, que valeu você ser o desbravador aqui no Brasil, e a primeira integração com o Excel. Então nós fizemos os primeiros links com o Excel, dando o Excel o que a gente chama Real-Time Information. E então as calculadoras... A alimentação do Excel. Então, pessoal, olha o que a gente está discutindo aqui. Todas as tabelas dinâmicas que a gente usa para fazer modelo, para compilar dado, para fazer estudo. O que o Ricardo está contando para a gente hoje é que ele foi o cara, ele junto com a equipe dele, com os sócios dele, na empresa dele, que cortou todo esse mato alto e que hoje, que é uma coisa super trivial, você chega cedo lá no escritório, abre o seu Excel, pum, já tá todo lá bonitinho. Cara, por conta desse cara e de toda a empreitada que ele fez, é por isso que a gente tem, né, o sistema hoje super bonito, que é super produtivo e economiza um tempo preciosíssimo que a gente antes gastava, né? Sem dúvida. Você sabe que antes disso tinha o Lotus 123 e o VisiCalc. Isso aqui é história. Isso aí é dinossauro. Então tinha a Borland, que fazia realmente essa interface com o Lotus 123. E eu ia para a faculdade com uma HP, acho que era 41, já não me lembro mais, e tinha um berço do pager. Você acoplava um berço e botava um pager, esse pager para alimentar a calculadora. Então eu andava no bolso, no meu bolso paletó, um trambolho, mas eu chegava nas mesas, ia almoçando com os clientes, mostrando que dava para ter informação em tempo real e já tinha alguns cálculos pequenos que já davam para fazer ali. Aquilo era uma revolução. Até que um dia eu fui no Luiz Nassif, falei para ele, o futuro, Luiz Nassif, vai ser você andando na rua, ligado com anteninha no satélite e vendo dados em tempo real. Olha o que aconteceu hoje. Hoje a gente tem os celulares e você consulta tudo em tempo real. Essas coisas são interessantes, né? Porque eu não tinha nem ideia. Na hora que eu fui perguntar, eu falei, não, no futuro você vai andar e vai ver esse tipo de coisa. E a partir deste momento, a gente impressionou, inclusive nos Estados Unidos, o pessoal da Bolsa, e teve um parceiro que trabalhava 16 anos na Bolsa de Nova York, Farha Fuzan, que era o COO. Ele gostou tanto que ele largou a Bolsa para juntar com a gente, porque a gente queria fazer o IPO, já pensando em abertura de capital, já tínhamos clientes em Nova York, mas assim, nós tínhamos um fornecedor de modem, e pagávamos, assim, digamos que aqui fosse o escritório dele, nós pagávamos aqui esse pedacinho aqui, só para botar no cartão, que a gente tinha escritório em Nova York. Claro. Para mostrar que éramos chiques. E assim foi uma vida de muita batalha, de muita luta, o mérito da equipe extraordinário dos nossos desenvolvedores. Mas nem tudo são glórias. São glórias. Infelizmente, o nosso sócio capitalista, no dia que nós estávamos fazendo uma transação bacana da empresa, ele foi atropelado e veio a falecer. Então, aquilo foi
o primeiro grande choque, né? Além das dificuldades, todo ano a gente tinha que se provar que nós estávamos desenvolvendo software brasileiro, abrir as filiais no Brasil, às vezes achar parceiros, começar pequenininho, pegar a pasta, quem eram os clientes. Então, nós desenvolvemos uma relação dentro da Bolsa de Valores que eles tinham o spot, que se chamava, que era o telefone, e tinha lá o telefone de cada corretora com nome, telefone, quem era quem. Então aquilo desenvolvia uma relação muito grande com o pessoal da Bolsa Comercial. Eles me davam os spots, eu pegava aquilo e saía na Avenida Paulista, do lado esquerdo, vendo quem eram os corretores e visitava todo mundo. Então, como não tinha celular, não tinha nada, eu tinha que passar o dia inteiro entrando em prédio. Sola de sapato. Só sola de sapato, voz, e não dava para ficar ligando. Então eu ia lá, dizia que estava no terceiro andar, na corretora X, mas que eu estava aproveitando porque eu tinha ido no segundo andar visitar a Y. Mas eu ia deixando os cartões sem ligar. Então às vezes eu batia 20 portas num dia, mas um me atendia. Aquele que me atendia, eu já botava a linha, já começava a instalar o terminal e ia criando relação. Só que você tinha que saber, naquela época você decorava o prédio, o número, o andar e tudo. Então era bárbaro para a tua memória. Eu já conheço. Qual é o prédio onde está a corretora? Ah, tá aquele ali, terceiro andar, tal, papapá. Quem é a pessoa, tal pessoa e tal. Isso deu uma garra muito grande. E aí, para trazer clientes para o nosso escritório, a gente oferecia para os vendedores um dinheiro. Olha, se você trouxer o cliente tal, essa daqui no cliente, já ganha na entrada X dinheiro, entendeu? Se fechasse, já ganhava. Então tinha os incentivos para você lotar de gente dentro do escritório para ver o teu produto e a gente fazia o que era o free trial, que era a demonstração de 30 dias, degustação e tal. E depois de 30 dias você tinha que fechar, porque a gente tinha um budget muito controlado. E foi espetacular, porque criava-se meta de vendas. E aí nós fomos abrindo São Paulo, Rio, Brasília, onde tinha mercado de commodities no começo, depois o mercado de futuros. De equities. Né? De equities. Então, com isso você pegava as corretoras no Brasil, as bolsas, tinham bolsas em todos os grandes estados, você pegava a lista de cliente e era bater na porta e não interessa, chuva, sol, tinha que fazer o sonho acontecer. E com isso a empresa ia crescendo e era divertido, porque a concorrência ficava, olha, tem um cara lá chamado Ricardo Diniz, está em Porto Alegre. Ele falou, não, já está hoje no Recife. Não, está no Recife, não, já está aqui. Então era uma corrida muito grande, era a CMA e a Meca, éramos os dois. E era uma concorrência saudável, mas nós com uma fome tremenda. E a verdade foi que o nosso business cresceu, mas com a morte do Antônio a gente ficou com muito receio, estava chegando ao fim da janela de oportunidade, que era 92, o fim da reserva de mercado, e a gente tinha ou ter feito o IPO, ou achar um sócio, ou vender a empresa. E acabamos vendendo para a Globo. E foi muito interessante, porque a gente bateu na Folha para concorrer com o Estadão, que tinha broadcast. Na Folha a gente teve até uns 6 meses lá testando a agência Folha para entrar no mercado, para provocar uma concorrência maior, porque aí entra a parte de notícias em tempo real. E o Estadão deu um salto quântico com aquilo nas notícias. Então faltava para o nosso setting de produtos, faltavam as notícias. E a gente, então, tenta com a Folha, e a Folha depois vai para o universo online. E aí nós ficamos na mão. Então nós tínhamos que procurar um novo sócio. E aí já tínhamos batido no Banco Garantia para ver se o Banco Garantia tinha interesse de ter uma empresa como a nossa, não conseguimos. Me lembro, na época foi com o Fernando Russo que eu conversei. Fomos também lá na RBS. Olha, foram tantos nãos. Não.
E a gente já não tinha mais o capitalista. O sócio pra gente, capitalista não tinha atrás. mais o capitalista. Então, nós, os sócios que estávamos lá, tínhamos que achar uma solução. E a solução foi um dia abrir o laptop e escrever: caro doutor João Roberto Marinho, o senhor não me conhece, eu tenho uma empresa que traz aqui com meus sócios os dados em tempo real das bolsas do mundo, dizem que eu tenho um concorrente, que esse concorrente não é meu, e dizem que eu tenho um concorrente e que esse concorrente vai me quebrar. E eu descobri que o concorrente não é meu, doutor João, o concorrente é seu, chama-se Agência Estado Broadcast. E assim, com o fax, fui para dentro da Rede Globo e a gente acabou vendendo a empresa para a Globo. Então, nem tudo na vida são flores, as histórias são histórias de muita luta, de muita perseverança, de muita comunicação. Nós tínhamos bem clara a divisão lá dentro da empresa. Eu tinha um sócio que era quem controlava toda a parte administrativa, muito técnico, eu era o comercial, e a gente fazia um bom balanço entre a gente. Naquela época a gente já tinha escrito a missão da empresa, os objetivos, tanto em português quanto em inglês, quanto com um amigo nosso que depois virou presidente da Ernst Young. E ele era o começo da carreira dele, então foi muito bacana. E era o Rogério. O Rogério era muito diferenciado na época e a gente então já estava já tinha escrito a missão em inglês do que a gente queria para o nosso futuro. Pensando em ser uma companhia global, para não ter o limite regional do Brasil. Pensando no sonho grande que era ter o escritório, o Corner Office. O Corner Office em Nova York. A empresa é vendida. A Globo comprou a empresa. A Globo comprou e aí virou a agência O Globo em tempo real. Então a Globo entrava também no mundo digital, no mundo do real time. Uma das grandes marcas de lançamento da agência foi a morte do Ayrton Senna, que a gente lançou a agência Globo, morre Ayrton Senna da Silva no mundo digital. Mas depois de lá, eu acabei indo para o Grupo Estado de São Paulo, fui para a Broadcast, e da Broadcast eu acabei sendo o primeiro presidente brasileiro da Reuters. Eles estavam numa missão, acabou a reserva de mercado, e eles queriam alguém que tivesse essa expertise. Por uma coincidência, o cara certo na hora certa, a Reuters comprou a Bridge, que era o nosso fornecedor. Lá atrás. Então, parecia um bom casamento. Para mim, uma dificuldade muito grande na época, que eu era muito jovem, e o Brasil era uma economia fechada. Então, é muito importante isso. O inglês não era um inglês... primeiro, não era nativo, eu não tinha oportunidade de falar inglês. Aqui dentro eu tinha feito cultura inglesa. E na entrevista com esse americano, que eu admiro muito, uma das pessoas que realmente na minha vida foi transformadora, Tom Glosser, ele falou: eu prefiro muito mais treinar você em inglês do que aprender o que você já sabe aqui dentro do Brasil, que nós não entendemos. E eu queria ter nos locais da região América Latina, no Brasil um brasileiro, no México um mexicano, na Argentina um argentino. Então mudava um pouco o conceito, trazer as pessoas com expertise local e não trazer o expatriado para cursos de 2 anos, 3 anos, assignments, que você não consegue fazer nada em 2, 3 anos. Você aprender cultura, como fazer negócio, a língua, você precisa aprender, e aí de repente você vai embora. É um custo muito alto, porque geralmente as pessoas vêm na sua moeda local e você tem que oferecer um plus naquela época para que ele viesse, fosse atrativo vir para cá, né? Residência, escola e tudo mais. Então era um custo muito grande que a empresa tinha que fazer, e depois de 2 anos ter que achar alguém que gostaria de vir para o Brasil. Aquela oportunidade foi extraordinária. Eu passei por momentos de muita dificuldade. A empresa no começo pegou fogo lá no centro de São Paulo. E o fogo, quando todo mundo achava, coitado do Ricardo, entrou agora, já pegou fogo, o fogo foi transformador. Então, da dificuldade à oportunidade. O fogo nos trouxe escritório novo, me trouxe uma RH nova.
Pegou fogo, fogo mesmo. Fogo mesmo, no centro, de incendiar, de pegar fogo no centro de São Paulo. Foi um fogo schumpeteriano, né? Destruição criativa. Porque o escritório era... O pessoal achava que o escritório era muito feio e tal. O fogo acabou nos dando um escritório mais moderno aqui para baixo, saiu do centro. E aí uma revitalização com uma pessoa que foi transformadora. De novo, uma outra coisa na vida. Ninguém faz nada sozinho, ninguém se torna um executivo líder ou o que seja somente por ele. Você tem que ver as pessoas que você vai escolher. Então, o que aconteceu? Eu trouxe uma RH muito preparada. Na época, eu tinha uma escolha, finalistas dois, e eu a trouxe. Era mais caro, eu falei para a gente tem que pagar. Quando você quer alguém bom, você tem que pagar. E neste meio tempo, como eu tinha uma dificuldade do inglês, eu acabei indo para Londres para passar um tempo para estudar. Deixei minha família e a empresa fez um investimento. Então eu morei na casa de uma senhora, eu com quase 2 metros de altura, tinha que tomar banho numa banheira, a banheira não tinha cortina. Aqui no Brasil você vivia um boom de água à vontade, e a gente tomava aqueles banhos longos. Demorado, chuveiro ligado. Fazia a barba com tudo ligado, e lá tudo não tinha cortina, então eu tinha que tomar banho lá e deitava na banheira, depois eu saía. Que época era isso? Isso já eram uns anos 97, já quase 2000. Quase 2000. E aí eu saía do banheiro, aí a dona da casa ia lá olhar para ver se eu tinha sujado o chão. Molhado. Então, isso também, você vai ficando mais doutrinado a deixar as coisas em ordem, arrumada. Ela ia no quarto para ver se eu tinha feito a cama, arrumado o pijama e tal. E eu passei um momento espetacular. Momentos assim de lembrança boa. Foi quando morreu a Diana. Lady Di, 97, é isso? Foi 97. 97. Eu estava pousando o avião quando o comandante falou: agora que nós estamos pousando, tem uma notícia muito triste, morreu nessa madrugada no acidente. Então eu já cheguei, já fui direto lá para o Palácio de Buckingham. E olhei, foi uma emoção você ver o país parado e prestando as condolências a ela. Tinha um carisma brutal. E aí eu passei esse meu tempo lá em Londres para aperfeiçoar o inglês. Depois, quando cheguei no Brasil, já fui logo remetido para os Estados Unidos, para Nova York, com a minha família. Minhas filhas eram muito pequenas, fui com a minha mulher. E quando eu voltava, às vezes, eu saía às 7 da manhã, voltava no final do dia exausto. Minha mulher: como é que está indo o inglês? Falei: difícil. Mas como? Não, tem sotaque diferente em tudo que é lugar aqui, então é difícil. Agora eu sei o que eu entendo. Eu falei: mas não é possível, você não entende? Eu falei: acho que entendo metade. Eu tenho que ser franco, porque nós temos uma audiência. Não tem mágica na vida. Não é dizer que você foi lá, ficou em Londres um tempo, depois foi para Nova York, você já sai falando inglês. Não tem mágica. Quando eu voltei para o Brasil, eu voltei e tive aula de inglês diariamente. Eu tinha de manhã e de tarde, por mais de 15 anos. Eu queria falar o inglês melhor do que aquele que eu tinha, então foi uma dedicação assim monstra. Eu tenho inglês uma vez por semana até hoje, mas um inglês onde eu melhoro a minha acentuação, onde eu discuto assuntos de tecnologia no mundo, geopolítica. Estudamos agora a última sobre a Barbie, o fenômeno desse lançamento. Então, Barbenheimer. Exatamente, bárbaro, né? Como é que você faz o link dos dois filmes? Então, uma coisa muito interessante é continuar estudando sempre que você puder. Eu, há uns 5 anos atrás, acabei tendo o meu diploma, levou 10 anos, mas eu fiz o MBA na GV. Então, a curiosidade é muito importante nesse mundo. Mas o meu sucesso, eu fiquei 17 anos na Reuters, foi porque a gente começou a pensar nos outros, ao bônus, o bônus para toda a equipe, o bônus que era muito difícil de implementar. A RH me ajudou a ter uma visão melhor de que era um percentual do salário de cada um por ano. Então você tinha componentes lá dentro de pessoais, de resultados e tal. E a gente então começou
a partir para a parte de gestão. Eu, como fui jovem presidente, jovem presidente, eu não tinha todos os skills de gestão. Então eu fui fazer, na época, um coach. E esse coach foi maravilhoso, porque era um coach para me preparar para as reuniões, como fazer reunião, com horário para começar, com horário para terminar, com objetividade, discutir aquilo que realmente na semana faria diferença, o que era 90%. E foi a Vicky Bloch, que é uma craque que tem uma mega experiência em treinar e gestão de executivos, e eu fui no escritório dela e fui treinado lá pelo Luiz, pelo sócio dela, e comecei então a ter um pouco mais de granulidade como gestor, né? Aprender a gerir equipes, a motivar equipes, e tudo me ajudou com o começo da minha carreira, que eu linkei com vocês, essa parte das chapinhas. Aí você vai conhecendo pessoas, bater na porta de todo mundo, não depender de outros, mas de você, para poder fazer a equipe também crescer. Então nós tivemos uma equipe muito boa, mas pensando em dar suporte. Depois começamos a ajudar nos primeiros MBAs. Nós não dávamos o MBA, mas para os melhores a gente ajudava com uma parte para subsidiar os MBAs. E tudo aquilo que no banco eu não tive, que era o treinamento, quando a gente botava alguém na empresa, a gente botava essa pessoa para conhecer todo mundo. Era o negócio das chapinhas. Conhecer as outras áreas. Então a pessoa, quando começava a produzir, ela já sabia com quem falar na área tal, X e tal, e sabia o que a empresa queria como objetivo. Não era que nem no Charlie Chaplin nos tempos modernos. Ah, não, vou ficar aqui, ó. O que você faz? Faz o parafuso. Então você vem aqui, põe a porca no parafuso, põe a porca no parafuso. Pô, mas da onde esse parafuso veio, por onde esse parafuso com porca tá indo? Essa é a grande... eram as coisas da sensibilidade, que não vem de faculdade, vem do seu dia a dia, vem da tua percepção, da tua experiência, dos teus erros, né? Então você vai cometendo erros ao longo da carreira, e eu me lembro que uma ocasião, depois já presidente da Reuters, nós tivemos um incidente de uma fotografia na frente do Banco Itaú naquela época, e dizia a manchete que havia fila na frente do Banco Itaú para troca de dólar. Então eu fui lá no Dr. Olavo, me lembro, falar com ele, eu era muito jovem, e eu perguntei: Dr. Olavo, qual é a razão do seu sucesso? A razão do meu sucesso é que eu acertei 51% na vida. E aquilo ficou na minha memória para sempre, foi um espetáculo. E, na verdade, ele falou: fique tranquilo, não há o que falar com ele, porque todo mundo sabe que no Brasil não tem fila para troca de dólar. Porque aquilo saiu, mexeu o mercado, claro, e tudo mais, né? Então, o que eu quero dizer é que, num resumo, eu acho que ter começado uma vida por baixo, não ter tido assim uma preparação no meu treinamento, e de buscar o sonho, me deu uma garra muito grande, porque quando eu estava na Reuters, eu tinha um escritório em Nova York, quando eu ia para lá, no Corner Office. O famoso Corner Office. Então, eu acho que cuidado com seus sonhos, né? Eles podem se realizar. Eles podem se realizar. O que eu faria diferente hoje, Thiago, se eu tivesse que começar a minha vida? Eu daria mais importância ao meu lado físico, espiritual, que veio ao longo da vida, veio ao longo de dores nas costas que eu tive, de tanto avião e de tanta falta de pé. Eu jogava tênis feito louco, tive hérnia de disco, operei. Mas se eu tivesse me programado, tendo feito o que eu faço hoje, academia, me fortalecer, parte para meditação, para me acalmar, para ter mais tranquilidade,
Porque quando você é muito jovem, eu gostava de dizer, eu fiz 20 visitas, hoje fiz 25, eu sou o máximo, eu não tenho férias, faz 4 anos que eu não tenho férias, eu sou um exemplo de máquina. Isso tudo é uma bobagem da maior qualidade. Você tem que ter programação no dia, o mundo não acaba naquele dia. E aí foi o Odd Mandino, no livro dele, O Maior Vendedor do Mundo, que dizia que não tem o amanhã. O amanhã é o dia que o mal vira bom. Então eu achava que eu tinha que fazer tudo no dia. Então uma máquina de querer provar e tal, e pá, e fiz, e lutei. Eu continuo assim de querer fazer as coisas, mas mais ponderado. Eu faço meditação, eu me controlo muito mais, eu penso muito mais na hora de responder as coisas. Eu dificilmente hoje ajo por impulso. Então essas coisas foram sendo desenvolvidas ao longo da vida. É muito importante você ouvir os outros. E quando você é gestor, você tem obrigação, quando alguém quer falar com você, de achar um espaço na agenda e não dizer, não, a minha agenda está lotada, só vamos ver daqui a semana. Porque a pessoa, quando vai bater em você, é quando o doente vai no médico. Ele está precisando falar, ele está com alguma dor. Então eu nunca deixei de atender as pessoas quando elas requisitaram. E a outra parte fundamental também, o sucesso veio do equilíbrio e de uma parceira maravilhosa na minha vida, que é minha mulher. A minha mulher soube respeitar o momento que nós estávamos ainda com a empresa que precisava ser vendida. Então eu precisava fazer o business plan, eu precisava visitar fora de São Paulo outros interessados, potenciais compradores da empresa, enquanto ela ficava cuidando também das nossas filhas. Mas nunca deixei de ir nos eventos das filhas. Perdi de uma delas, da Marcela, que eu estava fora viajando a trabalho e ela me cobra até hoje o Dia dos Pais. Mas saiba que eu tive presente em todos os outros. Eventos. Eu ia no vôlei, eu ia na natação, eu ia nas apresentações e eu acho que isso também aqui nessa conversa de hoje, não deixe para o amanhã você arrepender do hoje. Não deixe de ver seus filhos na escola. Há tempo para tudo na vida. Não deixe de ver seus pais, seus parentes, seus avós. Os pais são importantes na vida. Eu hoje, toda segunda-feira, almoço com meus pais. Já têm acima de 90 anos, graças a Deus, com saúde, com independência. E meu pai um dia falou, filho, você tem que ter um dia para visitar seus pais. Porque não adianta na tua vida, então, você ser um executivo, o que seja de sucesso, você não encontrar tempo para ver seus pais. Eu nunca mais esqueci isso. Então, toda segunda-feira eu almoço com meus pais. Eu adoro estar com eles e são as raízes da vida, porque a vida ela é feita de altos e baixos. E nos baixos da vida, você vai encontrar na família o conforto, o consolo, o amor, tudo que você precisa, porque nós somos seres humanos, nós temos medo, nós temos inseguranças e a família é a nossa maior segurança. A base. Quando eu virei presidente da Reuters, eu era muito jovem, de uma multinacional, onde eu também não dominava a língua. Eram noites difíceis, mas eu tinha o objetivo que era levantar de manhã, provar que eu podia representar o meu país bem e fazer, junto com a nossa equipe, uma imagem bacana da empresa, que naquela época era uma empresa deficitária aqui dentro do mundo global, ela era a única que dava prejuízo. Então eu tinha uma obrigação de mostrar que nós brasileiros também somos muito capazes. E a equipe foi extraordinária. Tem gente muito competente, gente extraordinária. As faculdades aqui são bárbaras. E também tem os programas de jovem aprendiz. Nós temos obrigação de dar àquelas pessoas que têm necessidade também oportunidades. Então eu hoje trabalho numa instituição que eu tenho muito orgulho e eu vi uma transformação extraordinária. Nós ganhamos agora o prêmio de melhor, número 1, acertamos 100% no score, na parte de diversidade. Nós levamos isso muito a sério. Os parabéns ao pessoal do RH, ao banco, ao time, à equipe.
É extraordinário você ver a evolução. Hoje não há quem entre no banco que não passe por todas as áreas, que vá conhecendo as pessoas, nós desenvolvemos jogos internos para saber como é que o banco funciona dentro. Nós temos um programa de matemática, de educação financeira com 1 milhão de jovens hoje, que bacana. 65 mil professores suportando isso. Então, é uma equipe hoje que a gente tem o prazer de dizer que a maioria a gente se considera partners, nos tratamos como partners há mais de 10 anos juntos. Então, acho que a beleza da equipe, do banco se tornar aí pela Euromoney o banco número 1 aqui na América Latina e no Brasil, sempre em 1 e 2 aqui em mercado de capitais, numa disputa ferrenha, é por causa da equipe, é por causa do treinamento, é por causa da conscientização. Então, acho que isso aqui, de tudo que eu vi na minha carreira ao longo desses anos todos, das dificuldades que eu falei para você, de entrar nos lugares e não saber para onde ir, eu vejo hoje na organização que eu estou uma empresa que pensa muito na pessoa, muito no treinamento e muito no desenvolvimento. Então, as pessoas têm a liberdade de serem quem elas são, independente do que for, de gênero, grau, religião, o que é que seja. Trabalhando felizes, sendo elas e não usando uma máscara. Então, acho que o apogeu de tudo isso hoje é você olhar, levantar de manhã e dizer o que eu posso fazer melhor para mim, para a organização que eu trabalho, e evitar a todo e qualquer custo aqueles que são os negativos da vida. A eles nós temos que dar uma palavra de conforto, uma palavra de otimismo para mostrar, por exemplos, daqueles que foram positivos e atingiram seus objetivos e cresceram. Aqueles que foram negativos, a história vai apagar, não vão deixar um legado. Então a gente tem que terminar o tempo que aqui tivemos, que a gente nunca tem controle, pensando sempre no legado, pensando sempre ser melhor. Eu sou uma pessoa expansiva, sou uma pessoa que gosto de desenvolver pontos, eu sou conhecido lá pela nossa equipe, quem faz 2 almoços ou 2 jantares, porque eu gosto de atender as pessoas. Então, às vezes, tem com os analistas almoços ao meio-dia até a 1, então eu fico lá, depois eu saio, já marco a 1 e pouco, então lá eu como uma salada, no outro eu como uma proteína, por isso eu me mantenho assim, magrinho. Esbelto. O pessoal fala, não é possível, não, mas é o controle, tudo na vida tem o controle. E lembrar que a melhor coisa é encontrar o balanço, mas você vai encontrar o balanço através dos erros da vida, né? A gente tem que encontrá-los mais cedo do que tarde para ainda ter disposição, saúde e sonhos, porque os sonhos não acabam. Eu escrevi livro, daqui como chegar ao topo das empresas. Aqui não é um livro de autoajuda, é um livro onde eu mostrei os nãos da vida, mas nunca deixar que os nãos superem os sims e os 51% do Dr. Olavo que eu levo para toda a vida. A gente não é perfeito, mas a perfeição é quando você tem 51%, você já está na perfeição, você já está ganhando. Nós nunca vamos acertar sempre, mas a gente tem que ter a coragem. Djokovic, outro dia eu estava vendo um live dele e ele falou, poxa, a gente tem os nossos medos, a gente tem, que é um exemplo de garra, de luta, total, de treinamento espetacular, mas ele fala, a capacidade de você levantar, de se resiliência e renovar e buscar e não ficar olhando para trás, né? Porque todo jogo é binário, um ganha, o outro perde, né? Então você tem que estar pronto para as batalhas da sua vida, né? E agora cheguei a pensar numa série também, no meu lado lúdico, uma série de um agente secreto brasileiro e mostrando um lado do Brasil bacana, que eu tive o privilégio aí com um sobrinho e mais 2 roteiristas, um menino e uma menina, escrevemos na pandemia, nas noites e nos finais de semana, desenvolvemos uma série que a gente está aí embalando para ver se
Que Sela em placa, bacana! Sela em placa. É uma história bacana, é um agente secreto brasileiro, mas foi muito divertido estar com os jovens, entender a linguagem dos jovens, e isso te faz permanentemente uma pessoa jovem, né? Com certeza. A gente aqui, só antes de eu fazer esse comentário, eu só queria pegar o gancho pro pessoal, que eu acho super importante ressaltar, que quando você entrou na Reuters, você até mesmo falou que era uma das únicas empresas do setor que eram deficitárias, né? Hoje, pessoal, tem um site, se vocês entrarem, se eu não estou enganado, é Billionaire Index, que é um índice de bilionários da Bloomberg. Se você filtrar por país, se eu não me engano, as 3 pessoas mais ricas do Canadá são da família Thomson. Isso mesmo. Não é? São exatamente isso que você falou. Não é isso? Então, assim, o que mostra que eu tenho certeza que foi um case de turnaround bizarro, foi um desafio gigante, muita pressão sobre os ombros, porque a única empresa que não dá resultado positivo, sendo que todas as outras estão mais ou menos jogando o mesmo jogo e estão conseguindo, então a gente precisa fazer alguma coisa. É mais um case, é mais um fato que mostra que equipe comprometida, objetivos alinhados, conhecimento de toda a cozinha, podendo ser quem você é e atuando da melhor forma possível, pensando em como você melhora o seu eu e a corporação como um todo, dá certo. Então eu acho que é uma prova cabal. Não, cabal. Individualismo não funciona nesse jogo da vida. Mesmo quando você vê as corridas que a gente tem, as maratonas, que depende do cara, não depende do cara. Vai ver o que tem por trás de treinadores, de pessoas, a equipe. Por isso que a gente vê no tênis, em qualquer final, a beleza que é dos jogadores elogiando a equipe toda, os técnicos, o treinador e toda a equipe que está lá por trás. Então a vida é feita de equipe. E nunca esquecer do agradecimento à pessoa que te abre a porta, e não fazer diferença das pessoas dentro das suas organizações porque você tem um cargo mais alto ou não. Porque você depende de comer da pessoa que está na cozinha, você depende dos toaletes limpos, e agradecer aquelas pessoas que às vezes a gente pouco olha ou vê ou cumprimenta. Dar o agradecimento para que você está lá e está tendo um conforto de ter as toalhas, de ter as pias limpas, os vasos, tudo limpo, o chão sua limpo, mesa, etc., sua mesa, etc. A todos aqueles que fazem parte para o seu dia a dia ser um dia a dia completo. Então, todo ser humano tem o seu papel. Todos eles merecem o bom dia, o muito obrigado ou a desculpa, o perdão, porque a gente não acerta todos os dias e não acerta mesmo. E ter a humildade de ir lá e pedir desculpas. Isso transforma a vida. A pior coisa é você ir para casa, ter o rancor, ou ouvir alguma coisa que você não gostaria de ouvir e reagir de uma maneira extemporânea, porque o QI emocional é o que define a pessoa na sociedade. Nós não somos perfeitos, mas a gente pode buscar uma perfeição dentro de uma melhor compreensão. E não precisa ser formado em lugar nenhum. É o bom dia, obrigado, desculpa, errei, e não ter vergonha de errar. Porque isso é a beleza da vida. Faz parte do jogo. E ser grato. E ser grato. E ser grato. Pessoal, de novo, por favor, eu gostaria primeiramente agradecer demais o Ricardo pelo tempo que ele nos cedeu, por contar toda a história da vida dele, as experiências, o que deu certo, o que não deu, que a vida não é só... A gente sempre aprende a estourar champanhe, né? Já estourar champanhe, todo mundo... Até eu sou bom em estourar champanhe. Mas tirar alguma lição daquelas partes mais difíceis, dos vales que vão acontecer eventualmente na vida, isso pouca gente fala e pouca gente tem coragem de explorar os seus próprios vales também, como você fez muito bem aqui hoje. Então, eu queria agradecer demais o seu tempo aqui, o convite ser aceito, toda a história maravilhosa e muito rica que você contou pra gente.
e para a gente continuar trazendo pessoas como você aqui para espalhar todo esse conhecimento para o máximo de ouvintes e visualizadores que a gente tiver no YouTube, por favor, deem essa força para a gente, curtam lá o nosso canal, deem o like, porque presenças assim como a do Ricardo não são todo dia que a gente consegue, e quando a gente consegue, tem esse privilégio de bater esse papo, é sempre breathe a fresh air, né? Você tem um sopro de vida, um sopro de ânimo para continuar lá batalhando todo dia, sendo resiliente e também sendo grato, buscando melhorar como ser humano e buscando melhorar você, a sua companhia e também de preferência o ambiente que está toda à sua volta. Então, de novo, super obrigado por ter vindo aqui. Não, eu que quero te agradecer, quero agradecer por todo esse teu apoio aqui. Nossa produção aqui, o Rodolfo aqui atrás. Obrigado. E a todos vocês que estão aqui na nossa audiência, assistindo, muito obrigado. Espero ter colaborado e contribuído. Se vocês puderem, agora no Jabá... O Jabá, claro, lógico. Este livro, ele é 100% doado à criança pobre. Então, se vocês tiverem interesse, pelo menos botar na prateleira para colocar, uma criança está recebendo esse valor na integralidade. Que bacana. Criança Brasil. Que bacana. É essa instituição. Muito obrigado a todos vocês. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima.